Então, mais uma vez, boa noite. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço quem for nos assistir depois no nosso canal no YouTube. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho. Eu sou Elaine e hoje nós vamos conversar sobre uma passagem de Jesus que acho que a maioria já ouviu, que é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. E eu trouxe para vocês uma história que eu acho que é o exemplo mais fenomenal dessa passagem. Mas antes de contar a história, eu gostaria de contar para quem não é novo de espiritismo e talvez não saiba, como será que os espíritos nos trazem essas histórias, né? A gente sabe que é um espírito que usa um médium, que é um médium que tem psicografia, e esse médium, então, escreve essas histórias, né? Pode ser de uma forma mecânica, às vezes o espírito pega, né, na mão dele, o médium nem sabe o que está escrevendo, e muito frequentemente é por o espírito dita para o médium aquela história, e às vezes o médium ele é levado por esse espírito e ele vê a história acontecendo e ele vai escrevendo depois disso, né, ou simultaneamente, né? Seja de uma forma ou de outra, o espírito, ele precisa dos detalhes, né? Acho que todos vocês já leram livros de romances espíritas, né? Tem uns bem conhecidos, de espíritos, assim, bastante respeitáveis e médiuns muito respeitáveis, como, por exemplo, Emmanuel, que escreveu há 2000 anos, 50 anos depois, enfim. Nós temos vários, muitos exemplos, né? E vocês já pararam para pensar assim, como que o espírito ele tem tantos detalhes para ele colocar ali? Ele conta assim, quem é que falou o que a pessoa estava sentindo, o que ela estava pensando, né? Como é que o espírito tem esse conhecimento, né? E aí a gente sabe que alguns espíritos eles conseguem acessar o que os espiritualistas chamam de arquivos acásicos, né? Esses arquivos, como é que eles funcionam? Nós sabemos que nós temos o fluido cósmico universal, que é como se fosse a matéria-prima de Deus, e essa matéria-prima, ela preenche todo o universo. Não existe nenhum espaço, mas nenhumzinho, nem entre as partículas subatômicas que não sejam preenchidas por esse fluido cósmico universal, que é a matéria-prima. Então, tudo é feito através dele, são modificações desse fluido. E esse fluido, ele é tão plástico, ele é de uma forma assim tão... feita de uma forma tão plástica, que todas as coisas que nós pensamos, que nós sentimos, que nós falamos, tudo isso fica registrado. Então, sabe essa coisa da gente fazer tudo em segredinho e não querer que ninguém saiba, e a gente ser de um jeito e no fundo a gente é de outro? Não adianta, né? Eu falo assim que o mundo é um grande Big Brother, né? Onde todos sabem tudo, né? Todos, entre aspas. É claro que esses arquivos, eles são acessáveis
através de permissões, né, divinas, e isso é feito com duas finalidades principais. Primeiro, quando os espíritos querem nos trazer uma história tão linda quanto esta aqui que eu vou contar. E outra situação é muitas vezes para aqueles espíritos muito rebeldes que acham que são os tais, né, que nunca erraram e por isso eles não aceitam que outros errem com eles, então grandes obsessores. Muitas vezes, durante nossas reuniões mediúnicas e, claro, no espaço também, esses espíritos acabam recebendo essa informação, e não é uma coisa como se a gente estivesse assistindo uma televisão, é uma coisa viva, é algo que os espíritos contam que parece que está acontecendo, as pessoas mergulham naquela atmosfera e isso é gravado com tanta perfeição, muito melhor do que as nossas nuvens que gravam todas as nossas conversas do WhatsApp, todos os nossos arquivos, né? Então, essa grande nuvem divina, né, que é o fluido cósmico universal, Humberto de Campos certamente acessou e nos trouxe a história de Maria de Magdala ou Maria Madalena no livro Boa Nova. Então, são frases tão lindas que eu vou ler algumas coisas porque eu não quero mudar aqui a profundidade que tem nessas frases aqui. Nós sabemos que Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ela morava nessa cidade chamada Magdala, que ficava nas margens do lago de Genezaré, o mar da Galileia. E Maria era uma mulher muito diferente das mulheres da sua época. Maria, ela era muito linda, muito rica e muito poderosa. E ela era tudo isso porque, na verdade, não tinha homem que não a disputasse. Ela era muito rica porque, além de vir de uma família rica, ela recebia muitos favores, muitos presentes, porque ela se relacionava com homens muito poderosos, né? E essa Maria não é a mesma Maria que foi levada para ser julgada e que Jesus depois falou: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Essa é uma outra pessoa, porque Maria de Magdala, ela nunca foi levada a julgamento. Mais ou menos como hoje, né? Os ricos e os poderosos, com raras exceções, eles conseguem comprar a lei e não se submetem a ela, não é? Mas mesmo com todo esse poder, com esse dinheiro, Maria não era uma pessoa feliz, muito pelo contrário. Ela sentia falta de alguma coisa que nem ela conseguia definir. E ela vivia triste, até que um dia ela ouviu uma pregação de um homem muito diferente, de um homem muito bonito, mas de uma beleza sublime. Ela ficou encantada com aquelas palavras. Um homem que falava de um amor que ela nunca imaginava que pudesse existir. Um amor que não pede nada em troca. Como assim? E aí, depois que ela ouviu essas palavras tão doces, ali mesmo naquele lago, ela fica pensando naquilo, pensando, e toma uma atitude que poucas mulheres tinham coragem de fazer, que é de visitar esse homem na casa dele. Naquela época, Jesus, ele se hospedava na choupana de Pedro, de Simão Pedro. E era do outro lado do lago. Maria, então, toma o seu barco com seus serviçais, atravessa o lago e, numa tarde luminosa, bate à porta do mestre. E este, quando lhe abriu, parece que estava esperando por ela. Ela, então, fez uma coisa que quase todos faziam diante do mestre. Chorou. Porque o mestre tem uma energia
tem uma coisa tão poderosa que certamente fazia as pessoas se curvarem e chorar diante dos seus pés. O mestre então a acolhe e Maria então diz: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Olha a dúvida de uma pessoa que se arrepende de forma sincera. Maria era filha do pecado, né? Mas só que ela cansou, naquele momento ela resolve mudar. Será que Deus aceita todas as pessoas que querem de uma forma sincera mudar? Maria, disse Jesus, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Então, assim, Jesus já deixa claro que essa ideia de um fogo eterno, um inferno eterno, onde os pecadores vão queimar para sempre, isso não existe. Porque como eu já falei várias vezes aqui, né? Inclusive quem estava aqui na última palestra que eu falei sobre justiça divina, Deus não quer que a gente sofra, Deus quer que a gente aprenda. E o sofrimento é decorrente das nossas próprias falhas, das falhas que nós temos ao sair, ao nos afastar das leis divinas. Então Maria foi bebendo aquelas palavras do mestre, mas ela falou para Jesus: Jesus, eu tenho sede de amor. Por que eu me sinto desse jeito? Eu tenho tudo e não tenho nada. E Jesus então lhe diz: sim, tua sede é real. Quantos de nós somos assim, não é? Que a gente tem tudo, mas falta uma coisa, parece que não está bem lá dentro. E é imprescindível, compreenda, que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma estrada difícil e demandar o reino através de uma porta muito estreita. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam apenas os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambições, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Olha que palavras maravilhosas que Jesus nos deixa nesse ensinamento, que o amor verdadeiro é sinônimo de renúncia, que esse amor que é circunstancial, que atende à conveniência própria, isso é ilusão. Que ninguém se engane com as portas largas dessa ganância, desse amor, dessa coisa que só vê beleza, só vê dinheiro, só vê status. Será que isso parece os dias de hoje? Onde a primeira entrada no celular
no TikTok, no Instagram, no Facebook, a gente só vê coisas lindas, né? Ou pessoas que usam o seu charme, que usam a sua oratória para conseguir cada vez mais likes, cada vez mais coisas. Olhem para mim, olhem como eu sou lindo, olhem como eu sou polêmico. E muitas vezes essas pessoas sabem muito bem que vão causar polêmica e mesmo assim elas incentivam isso justamente para serem mais vistas, porque nós temos hoje no mundo essas portas largas da ambição, da beleza, do poder, da fama. Será que essas pessoas no fundo são felizes? Maria o escutava embevecida. E Jesus continuava: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Ou seja, quem são aqueles que triunfam na Terra? Muitas vezes são aqueles que se rastejam no mundo espiritual. Aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas anônimas, que, como Jesus falou, se sacrificam pelo próximo, se sacrificam pela família, se sacrificam por uma causa social, se sacrificam por alguém que às vezes ele nem conhece direito, mas que precisa daquela ajuda. Essas pessoas são aquelas que estão passando por essa porta estreita do sacrifício, da renúncia. E aí Jesus continua: na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães, exterminadas no silêncio e no sacrifício? E nós vemos isso todos os dias. O que seria do mundo sem essas pessoas que amam, sem serem amadas muitas vezes, sem serem compreendidas e que conseguem, com o seu amor e o seu sacrifício, fazer brilhar uma alma? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue, mas na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina. Nesse momento, Maria ficou mais triste ainda, porque ela sabia que ela nunca poderia ser mãe. Ela era estéril e disse isso para o Senhor: Senhor, pobre de mim, eu jamais serei mãe. Por que então por quem eu iria me sacrificar se eu nunca vou ter uma família? E Jesus então lhe pergunta: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? E aí Maria compreende que você não precisa ser mãe biológica, não precisa sequer adotar um filho, pôr no seu nome, nada disso. Você pode ser mãe, ou pai, ou irmão, mas ele usou aqui mãe, pelo peso que essas pessoas que amam como uma mãe têm. Aos filhos de outras mães. Quantas vezes, quantos de nós não poderíamos nos devotar um pouco por isso? Quando a gente pensa que Maria, Paulo, João, esses grandes espíritos que foram discípulos de Jesus e outros que vieram, eles deram tudo, deram a própria vida, nós ficamos pensando, não, nós não podemos, não temos condições de fazer isso. Sim, de fato,
condição de largar tudo que nós temos e nos dedicar inteiramente para o nosso próximo, talvez a gente não esteja nesse ponto ainda, mas alguma coisa a gente pode fazer sim. E é isso que Deus quer. Porque como disse aqui, olha só o que Jesus disse em seguida para ela, né? Por que isso? Vou explicar uma coisinha aqui que ficou faltando. Nesse momento, enquanto Maria conversava, entra Simão Pedro, e ao ver essa mulher, que era uma mulher do pecado, uma pecadora, ali aos pés de Jesus, Jesus segurando nas suas mãos e lhe passando o maior amor espiritual, carinho. E nessa época, Pedro ainda era uma pessoa assim, cheia de preconceitos, né? Quando nós vemos o Pedro que morreu por Jesus, ele teve uma longa caminhada até chegar naquele ponto. Naquele momento, enquanto Madalena estava ali, sentada aos pés de Jesus, Pedro ainda era uma pessoa bastante preconceituosa. Então ele olha aquela cena e lança um olhar gelado para Maria. E ela então, muito triste, diz assim: Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Porque ela capta aquilo. E ela sabia que ia ser muito difícil. Ela queria muito seguir Jesus, mas e aí, será que eu vou ter força? E Jesus responde então: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz. Aquilo que eu estava falando. A cruz desses espíritos pioneiros, desses primeiros cristãos, de fato foi uma cruz muito grande, porque Deus não coloca nas nossas costas uma cruz maior do que aquela que nós podemos carregar. Certamente esses apóstolos e todas as pessoas do entorno de Jesus, elas já vieram, elas já reencarnaram, sabendo que elas iam passar por isso, que elas iam colaborar com o Mestre nessa obra maravilhosa que é o Evangelho de Jesus. Então, a cruz delas realmente foi muito grande. E a nossa cruz? A nossa cruz é pequena, mas nem essa a gente quer carregar. Nem essa a gente quer passar, nem que seja assim, né? Porque a gente tem uma cruz assim, a gente quer passar pela porta assim, às vezes ela não consegue passar. Mas se a gente fizer assim, ó, ela passa pela porta estreita. E aí então, Maria, feliz, sentindo uma grande alegria em seu coração, totalmente renovada com essa conversa de Jesus, fala: Mestre, eu quero segui-lo. De hoje em diante, eu vou doar todos os meus bens e eu vou te acompanhar. E de fato, Maria faz exatamente isso. Acharam que ela havia ficado louca. Também acharam que Paulo tinha ficado louco quando, na estrada de Damasco, ele assumiu que Jesus era o verdadeiro mestre, né? Como todos vão achar que nós estamos ficando loucos se a gente trocar o carnaval por um serviço em alguma instituição beneficente, ou se nós fizermos uma escolha que a maioria das pessoas fala assim: não, esse cara está louco. Onde já se viu gastar dinheiro desse jeito com isso? Olha tudo que ele podia estar fazendo, né? Então, as pessoas acharam que Maria estava ficando louca, mas Maria seguiu Jesus até o último suspiro e foi uma das mulheres que estava ao pé da cruz e foi a primeira que viu Jesus materializado. Nós não falamos Jesus ressuscitado, porque é claro que nós espíritas acreditamos, né, pela lógica, que aquele corpo morreu.
aquele corpo não tinha mais vitalidade alguma. Jesus materializado consegue então ser visto por Maria, e ela então, a partir daquele momento, e todos os discípulos depois disso, tiveram então essa certeza da imortalidade da alma e de que Jesus era realmente o Messias. E a partir daí, Maria tenta seguir com os discípulos, voltar para Jerusalém, porque ela quer participar da boa nova, ela quer ajudar, ela quer fazer, ela quer acontecer, mas as pessoas ainda eram preconceituosas. Eles não deixaram Maria seguir com eles, porque ela era uma ex-prostituta, uma ex-cortesã, uma mulher. E mulher naquela época era bem pouco, infelizmente. Então Maria fica ali na Galileia, passeando à volta daquele mar maravilhoso e lembrando de Jesus, quando aparece um grupo de leprosos naquela cidade que se chamava Dalmanuta. E esse grupo de leprosos veio de muito longe. Eles não sabiam ainda que Jesus já havia sido crucificado, que já não estava mais neste mundo em termos materiais. E aí Maria os reúne e começa a contar para eles como era Jesus, como era o Evangelho. E a partir daquele momento, por várias tardes, todos ali se reuniam e ela contava as histórias maravilhosas de Jesus. Até que eles foram obrigados a ir embora, porque os leprosos eram enxotados do lugar. Eles tinham que procurar algum outro local para ficar longe das cidades, longe da civilização. E Maria vai com eles. Maria, então, percebe que eles eram os filhos que Deus não lhes havia dado. Ela, então, adota esse grupo e passa a ser uma verdadeira mãe, contando histórias de Jesus, apoiando, ajudando, dando banho, cuidando das feridas, fazendo tudo aquilo que era necessário ser feito. Até que um dia a sua pele começa também a apresentar os sinais da doença, que eram manchas arroxeadas. E ela, então, longe de se desesperar, ela compreende com serenidade a sua nova situação. E recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. E ela então fica de uma certa forma feliz, porque sim, ela contraíra uma doença fazendo uma coisa muito de amor. Só que Maria foi perdendo as forças e foi ficando cada vez mais fraca, até que percebeu que os seus dias estavam chegando no fim naquele momento. E aí, então, ela sentiu uma imensa vontade de voltar para Éfeso, onde estava Maria, onde morava a mãe de Jesus. Ela nem sabia mais se Maria ainda vivia ou não, e ela gostaria muito de rever esses amigos. E aí ela empreende essa viagem, ela abraça um por um dos seus filhos leprosos, e todos chorando e lhe desejando uma boa viagem. Maria, a pé, como era naquele tempo, sai daquele local e vai em direção a Éfeso, mais ou menos ali de Jerusalém ao que hoje é a Turquia. Imagina só, a pé, e doente. E é claro que foi uma viagem muito difícil e Maria nem consegue chegar ao seu fim. Antes de chegar à cidade, já vendo as casas lá longe, ela cai exausta e é recolhida por uma família de cristãos que a acolhem, que cuidam dela,
mas Maria nunca mais tornaria a se levantar. E um belo dia, ela fecha os olhos e vê então na sua mente como se ela estivesse voando e na verdade ela estava se libertando naquele momento. Volta para o mar da Galileia, onde Jesus passeava com os seus discípulos e ela ali do seu lado. Ela então numa atitude como antigamente cai aos pés do mestre, abraça os seus pés e o mestre então lhe acolhe de novo e diz: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Meus amigos, essa mensagem maravilhosa, essa vida de uma pessoa que se doou a partir do momento que ela entendeu que sim, aquelas portas largas, elas iam acabar um dia. Um dia essas portas largas se fecham porque elas não são verdadeiras. Um dia a beleza acaba, um dia o dinheiro acaba, porque nós não levamos nada desta vida. Um dia o poder acaba, um dia tudo acaba. A única coisa que passa para a gente por essa porta, passa com a gente, é o amor que nós amamos. São as coisas que nós fizemos. Porque assim, as pessoas às vezes acham, de uma forma errônea, que ao desencarnar, elas vão ficar muito tempo dormindo, fazendo alguma coisa assim, que a gente nem entende muito bem, né? O que acontece. Até que um belo dia, elas vão ser julgadas. Então, assim como uma balança, né? Olha, você fez isso, subiu a balança. Você fez aquilo, né? Você fez uma coisa boa, você fez uma coisa ruim, mas vamos dizer aqui que você fez mais bem do que mal. Então, tudo bem, vai para o céu. Você fez mais mal do que bem, então vai para o inferno, né? As coisas não funcionam dessa forma. A porta estreita é para amanhã, é no dia seguinte que nós desencarnarmos. Nós vamos ter que enfrentar o tribunal da nossa consciência no dia seguinte que nós não tivermos mais esse corpo de carne aqui. Que ninguém se engane achando que dá para a gente disfarçar no mundo espiritual aquilo que nós realmente somos. Não dá. É aquilo que eu falei no começo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos mais íntimos, eles ficam escancarados sem o corpo material. E aí nós vamos ter que ser aquilo que nós realmente somos. Então, se nós somos muito bonzinhos, né, para aparecer na internet, se a gente faz caridade fotografando, né, ó, deixa eu dar uma esmola aqui, mas espera aí, mendigo, dá um sorriso aqui, ó, que eu vou tirar uma selfie aqui para pôr no Instagram, né? Parece que tem muita gente que tem vontade de fazer isso, né? Isso não adianta. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que fazer aquilo que nós acreditamos de fato. Nós temos que trabalhar por um mundo melhor, porque só o nosso trabalho, só o nosso amor, só o sacrifício pessoal é que vai fazer com que essa porta seja o caminho da nossa felicidade. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês aqui, e nós vamos então encerrar a nossa palestra agradecendo muito e abrindo aqui para um debate. Muito obrigada.